Então, uma das grandes vertentes desta igreja é treinar uma geração de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Treinar uma geração de homens e mulheres para que fluam no espírito, nos dons do espírito, para que realmente possam caminhar para a vida e não para a morte. No entanto, Deus também nos fez almas viventes. Como almas viventes, nós precisamos ter as nossas emoções saradas. Nós precisamos ser maduros das nossas emoções. E uma das razões porque as pessoas, às vezes, também têm sérios problemas na sua relação com Deus, é porque no espírito elas são gigantes. Elas ouvem Deus, elas profetizam, elas revelam, elas curam, elas expulsam demônios, aleluia! Mas na alma são pigmeus, na alma são meninos, infantis, não conduzindo as suas almas na verdade da palavra e consequentemente, ela acaba aprontando. A gente vê isso de uma forma muito comum e eu acho que muitos de vocês já ouviram o que eu vou dizer. Não, aquele irmão é uma bênção na igreja, ele é um servo de Deus na igreja, mas em casa parece o irmão do capeta. Em casa parece que ele deixou a auréola da santidade lá no culto e pegou o tridente do inferno e fica me futucando o tempo inteiro. Alguém já ouviu alguma coisa semelhante a essa? Levante as mãos aí, com certeza já ouviu, espero que não foi de você mesmo. Estou brincando. Mas, por que isso? Porque se você não tiver uma emoção saudável, você vai ter uma espiritualidade emocionalmente doente. Por que muitas pessoas desistem da fé, desistem do ministério, desistem de servir a Deus? Porque são doentes na alma, porque são imaturos na alma. Elias, por exemplo, ele foi um homem gigante na fé, mas emocionalmente ele por um período ficou abalado. E eu não posso afirmar, mas a Bíblia nos dá sérias inferências que ele desistiu da vida por não ter resolvido seus problemas emocionais. Ele orava e o fogo caía, ele fez a guerra dos deuses, dizendo, o Deus de verdade responderá com fogo. Então ele reuniu ali os profetas de Baal e também os profetas de Azera, e após o fogo descer, todo mundo picou a mula e Elias saiu correndo, ganhou a corrida dos cavalos. Imagina, no espírito o cara era gigante, mas quando ele ouviu que tinha uma tal de Jezabel atrás dele, ele pediu a morte, porque ele não soube lidar com aquela pressão. Isso tem acontecido com todos nós, e precisamos em algum momento parar para cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa alma, amadurecer. Quando Deus fala para Abraão, ser perfeito e anda na minha presença, ser perfeito, cumpra o meu propósito, Deus também estava falando não simplesmente de Abraão andar por fé, mas de Abraão colocar a sua alma em um nível de maturidade que não atrapalharia a sua caminhada em Deus. E mês que vem, se Deus quiser, nós vamos concluir essa série sobre missionalidade, porque esse é o objetivo que temos como igreja, ter uma espiritualidade saudável, uma emocionalidade saudável e uma missionalidade saudável, ou seja, espiritualmente, emocionalmente, eu vou conduzir isso para uma missionalidade poderosa. É isso que nós queremos em nome do Senhor. Semana passada eu falei sobre nós conhecermos a nós mesmos, para ver em que estatura nós estamos da nossa maturidade. Efésios capítulo 4 fala, até que nós cheguemos à estatura de Cristo, à varonilidade de Cristo. Até que é uma caminhada, ninguém nasce pronto. Alguém já percebeu que você está debaixo de construção há muito tempo e parece que aquela obra não acaba nunca? Eu acho que talvez uma boa plaquinha para a gente colocar aqui seria assim, tenha paciência comigo, eu estou debaixo de construção ainda. A minha versão, a melhor dela ainda não apareceu, daqui a pouco ela vai estar pronta aqui, glória a Deus. É necessário que nós nos conheçamos a nós, porque a tendência, como falei semana passada, é a gente se enganar. A gente pensa que tem o que não tem, que a gente é o que não é, que sabe o que não sabe. E Deus usa as circunstâncias da vida para abrir os nossos olhos, para que a gente se enxergue e quem sabe, de alguma forma o Espírito Santo produza arrependimento e por intermédio do arrependimento a gente cresça e chega à estatura perfeita. Semana passada também eu falei a respeito de que nessa caminhada para o crescimento, nessa
caminhada para a maturidade, nós precisamos lidar com a gratidão. Se tem um aspecto que revela a imaturidade e a ingratidão, e se tem um aspecto que revela a maturidade, é a gratidão. É um divisor de águas. Você quer ver um cara imaturo, ele tem milhões de coisas ruins para analisar, e outros milhões de coisas boas para analisar. Ele vai focar sempre nas piores. E a gente chama esse cara olho de mosca e não olho de abelha. Simplesmente fácil de entender esse conceito. A mosca tem olhar só para quê? Para o lixo, para as coisas que não prestam. Dificilmente você vai ver a mosca assentada no lixo. A mosca não. Ela pode ter um jardim belo à sua frente. Ela pode ter coisas lindas à sua frente. Mas a mosca ela vai sentar no lixo e sempre procurar o lado ruim da vida. A abelha não, ela pode ter um monte de lixo, um monte de sujeira aqui, ela vai buscar o seu pólen nas flores, nas coisas belas. É uma questão de aprendizado. Você tem que treinar a sua alma a ser grato. Você tem que treinar a sua alma a não focar as coisas ruins da vida e focar as coisas boas. Não ser ingrato com as mínimas coisas que acontecem com você. Bem, falei muito sobre isso. Se você quiser ouvir mais, vai lá no nosso canal do YouTube, você vai ter bastante conteúdo. E hoje eu quero falar um assunto interessante que diz respeito ao quanto somos meninos ou o quanto ainda não crescemos ou o quanto já avançamos na vida com Deus. É um divisor d'água a questão do perdão. O perdão é um dos mandamentos mais difíceis de ser cumprido na Bíblia. Um dos mais difíceis. Em primeiro lugar, a dificuldade habita na nossa natureza caída. Principalmente para quem não nasceu de novo, a dificuldade de perdoar é imensa. Se você olhar para Adão, Adão foi um homem que não reconheceu seus erros, ele não assumiu culpa em momento nenhum. Pelo contrário, a natureza adâmica sempre projeta a culpa no próximo. A natureza adâmica é mais ou menos aquele tipo de gente. Eu fiz errado porque você errou primeiro. Eu falei grosso porque você foi grosso primeiro. Eu respondi desta forma como uma reação das suas atitudes. Ele nunca assume responsabilidades. E dificilmente você vai ver esse tipo de gente pedindo desculpa, porque um é consequência do outro. Se eu não sou culpado pelo que fiz, por que eu vou pedir desculpa por eu não ser culpado? E vai uma bola de neve virando aí, destruindo tudo que encontra pela frente. Mas nós cristãos, ainda que seja difícil perdoar, não deveria ser tão difícil assim, porque temos a natureza de Cristo habitando em nós, o Espírito da verdade dentro do nosso coração, que vai nos conduzir para a vida e não para a morte. Pastor, é mais fácil como cristão? É, mas fica tão mais fácil ao ponto de fazer isso chupando cana e assoviando? Não, você vai ter que pagar um preço, porque é difícil perdoar, principalmente quando a causa é justa. Quando é causa boba, eu estou chateado, não perdoa aquele irmão, por quê? Porque ele não me convidou para a festa dele. Irmão, você vai perder a sua alegria, porque o cara não convidou para a festa dele. Que meninice, que infantilidade, que coisa pequena, que coisa ínfima, você perdendo a sua paz por isso. Não perdoa o irmão, por quê? Porque ele falou mal de mim. Meu Deus do céu, você vai perder a sua alegria, vai perder a sua salvação por uma besteira do cara que falou mal de você. Bem, eu nem vou discutir sobre essas coisas. No entanto, quando são fatos sérios, realmente que ferem, que machucam, é muito difícil perdoar. Agora, alguns conceitos sobre o perdão, e neste universo de dificuldade, precisam ser entendidos. Primeiro deles, perdoar e ser perdoado. É um direito de todos os seres humanos e um dever também de todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm o direito de serem perdoados. Todos. Principalmente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia também diz em Romanos que pelo pecado de um, todos os homens foram vítimas, mas também pela entrega de outro, todos podem ser salvos. Em Deus, todos os seres humanos têm direito do seu perdão. E ao mesmo tempo,
todos nós, como seres humanos, temos o dever de perdoar. E aqui existe uma equação muito simples, extremamente simples. Se você não quer se render à sabedoria de Deus e não quer então perdoar, primeira equação: não peque, não erre. Eu gostaria de saber quem aqui, em pensamentos, em palavras, em ações, nunca pecou, nunca errou, nunca fez uma besteira na vida, nunca precisou de perdão? Levante suas mãos aí. Desse lado ninguém, desse lado aqui também ninguém. Então nós não temos aqui alguém candidato para ser a quarta pessoa da Trindade, não é verdade? Então, beleza. Se você reconhece o seu erro, qual a sua dificuldade de reconhecer que o irmão também erra? Uma coisa simples, é uma equação simples. A única razão que eu tenho de não assumir a responsabilidade de perdoar alguém é eu me achar tão justo ao ponto de reconhecer que eu nunca errei. Uma questão simples. Porque eu não posso plantar coisas diferentes daquelas que eu quero colher. Ou mesmo eu não posso colher aquilo que eu não plantei. Quantas pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas acham que são justas o suficiente para se sentirem injustiçadas o suficiente para não liberar o perdão? Está errado. Isso é imaturidade, isso é infantilidade. Isso é alguém que não conhece a natureza da vida. Alguém que não conhece a complexidade da vida. Todos nós vamos errar, irmãos. Todos nós vamos falhar. Todos nós vamos pecar. Todos nós, não tem como, é impossível você não pecar. É impossível você não errar, é impossível você não falhar. Nós aqui na liderança, você aí embaixo, todos nós vamos pecar. Agora, conforme você vai crescendo e amadurecendo, você começa a pecar menos, pelo menos é pressuposto a isso. Alguns tipos de pecados que se cometiam quando éramos crianças, não se permitem mais ser cometidos por alguém que está aqui no púlpito falando para uma nação, falando para um povo, falando para alguém. Então, mas mesmo assim, o erro está ali, o pecado está ali, a gente tem que aprender a perdoar. Essa é uma verdade absoluta. Outro ponto interessante é que, na visão de Deus, na forma como Deus pensa, a falta de perdão tem um nome, chama ingratidão. Ingratidão. Eu vou te mostrar um texto, vocês podem ler depois em casa, Mateus capítulo 18, versículo 23 até o 35, a parábola do credor incompassivo. Você lembra dessa passagem? Um homem devia, e chegaram os credores, vende a esposa, vende os filhos, pega toda a propriedade, e nós vamos então quitar a dívida. Aquele homem desesperado falou para o rei: eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho condições de quitar essa dívida, por favor, tem misericórdia de mim. O rei foi lá e perdoou o camarada. Saindo da presença do rei, ele encontra um cara que devia menos, e menos, e menos, e menos, e menos, e menos para ele. Infimamente menos. É uma redundância boa para o aprendizado. Ele não perdoa. Quando o rei soube disso, o que ele falou? Chame, na linguagem nordestina, aquele cabra aqui. Vou ter uma conversinha no pé do ouvido dele. Cara, eu te perdoei essa dívida naquela dimensão. E aquele camarada que devia para você muito menos, você não perdoa, agora você vai ser preso. Olha só, o benefício se tornou agora prejuízo. E você não vai sair de lá até que você pague tudo. Você está entendendo como que Deus observa a situação? A falta de perdão, quando você não quer liberar o seu irmão, quando você não quer dar a chance dele recomeçar a vida e errar menos, você está mostrando para Deus o seguinte: Deus, eu sou ingrato da forma como você me perdoou. Porque esse texto não está falando só de um relacionamento interpessoal. Ele está falando do relacionamento entre homem e Deus. A forma como Deus nos perdoou também tem que ser a forma como nós perdoamos os nossos devedores. Esse conceito, eu vou repetir ele um pouquinho mais adiante. Esse conceito está na oração do Pai Nosso. Quando você vê Mateus capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só para eu ter um pouquinho mais de certeza, quantos já fizeram a oração do Pai Nosso aqui na vida? Pelo menos uma vez na vida, levante as mãos aí, vamos ver.
Deixa eu ver. Não, levanta a mão aí. Está com medo de levantar a mão? Quero só ver aí, vamos lá. Todo mundo assinou o contrato. A partir de então, Deus te trata dessa forma. Perdoe da forma como eu perdoo. Me trate da forma como eu trato as pessoas. No mínimo, se você fosse um pouquinho maduro, você pensaria em si mesmo. Vai, caramba, eu assinei um contrato consciente de que eu vou ser perdoado da mesma proporção que eu perdoo. Então quer dizer que se eu retenho o perdão ali, eu também vou ter a retenção do meu perdão lá. Ih, estou lascado. Para ser mais claro, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se nós perdoarmos as ofensas dos nossos homens, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Mas o versículo 15 diz: se não perdoardes as ofensas dos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. É sério, esse negócio de perdão não é para menino. Esse negócio de perdão não é para gente imatura, é para gente que leva a vida a sério, que realmente quer deixar de ser criança e ser um filho maduro da parte de Deus. É fácil? Não. Difícil? Com certeza. Impossível? Jamais. Esse é o conceito. É fácil perdoar? Nunca. Difícil? Certamente, principalmente quando a causa é justa. Impossível? Jamais. Nunca haverá impossibilidade de liberar-se perdão. Nós precisamos amadurecer. Bem, vamos seguir adiante aqui para alguns conceitos. O propósito do perdão máximo, estou colocando ele lá no teto do teto, é restaurar o padrão perdido. Esse é o padrão do perdão, restaurar o padrão perdido. No entanto, nós vamos ter que entender um pouquinho o que é isso, sobre restauração do padrão perdido, porque neste conceito aqui, muito de nós nos travamos e não conseguimos perdoar pela falta de entendimento do padrão de Deus. Então, a primeira grande causa aqui, onde Satanás toma proveito em relação às nossas vidas, é a falta de entendimento sobre o valor do perdão e como se deve perdoar. Eu quero ler um texto para entrar aqui nessa ponta da mensagem, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 a 11, onde a Bíblia fala que nós precisamos perdoar, né? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se de alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Preste atenção agora, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. É uma batalha espiritual essa questão do perdão, não é uma brincadeira. O inferno está atento à forma como você lida com isso. Os céus estão atentos da maneira como você lida com isso. Céus e inferno estão de olho em você para saber o seu nível de maturidade em relação a essa verdade espiritual. Então, muitos de nós não entendemos, e porque não entendemos, não entramos no governo. Repita comigo: tudo que eu não entendo, eu não governo. Tudo que eu não governo, eu não entro na autoridade dele. Simples isso. Quanto mais você entende sobre um assunto, mais você vai exercer autoridade naquela área. E quanto menos você entende, mais você vai ser governado por aquilo. Nós precisamos entender que Satanás tem os seus desígnios. O primeiro dele, o que o diabo menos quer, é que você tenha comunhão com Deus. Ele não quer de forma nenhuma que você se aproxime do Senhor.
Ele quer sempre trazer barreiras para que você seja relacionado naqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele quer criar barreiras que você não se sinta mais condenado, mas sim justificado em Cristo Jesus, para ter uma relação de paz com o Senhor. De alguma forma Ele vai criar barreiras para isso. E a questão do perdão é básica, porque Ele conhece a Bíblia. Ele sabe o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 15. Se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. E acredite, Apocalipse diz que Ele está lá diante de Deus, pronto para acusar os irmãos. Se Deus quebrar a sua própria palavra, o próprio diabo vai jogar isso na cara de Deus. Você pensa que Deus vai quebrar a sua palavra só porque ama você, querido? Isso é uma ignorância, isso é uma infantilidade. Infantilidade total. Deus, Ele não substitui a sua palavra por nada. Por nada. Então, se Deus diz na sua palavra que Satanás, ele tem desígnios, e nós não podemos ignorar os seus desígnios. E Ele também diz de que tende muito cuidado, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso redor, procurando alguém que ele possa tragar. Se Ele também diz que se alguém não perdoar, não será perdoado, o diabo está de olho nisso. O diabo está de olho nisso. Porque o que nos põe em relação novamente com Deus é o perdão dos nossos pecados. O que nos restaura a comunhão com Deus é o perdão dos nossos pecados. Precisamos parar e pensar muito sério sobre isso. Extremamente sério. Por isso que o diabo, ele vai sempre usar o princípio da ofensa. Preste atenção aqui. A palavra ofensa, ela é traduzida como se fosse um anzol. Sabe aquele que você usa para pescar? O anzol, que ele garra nas narinas das pessoas. Ele garra no beiço das pessoas. E o diabo começa a manipular a vida dos ofendidos. Mais ou menos assim. Você vai, a vida está indo, agora vai, dessa vez vai. Aí quando ela vai, não vai mais. O diabo pega e puxa você para perto. Aí você espreme. Aí vem outro cisão. Você vai. Aí o diabo solta a linha, igual o pescador faz. Solta a linha. Mas o anzol está preso ali no beiço. O anzol está preso ali no nariz. Aí quando você pensa que vai, não vai. O diabo mata você no cansaço de novo, te trazendo para perto. Aí você vai, mas não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a ofensa é uma escravidão. O que você tem que entender nesse conceito para quebrar a ofensa na sua vida? Todo perdoador, ele tem que admitir o prejuízo. Ninguém que realmente quer crescer em perdão busca a causa própria. Ele sempre tem que aprender a tomar o prejuízo. Ele tem que assumir a responsabilidade do fato ocorrido. O grande problema que a gente às vezes, entre aspas, quer chamar do ambiente propício para perdoar, está relacionado ao que a Bíblia chama de justiça própria. E quem quer justiça própria nunca vai alcançar a justiça de Deus. Você tem que aceitar o dano. Aceite o dano. Aceite o que foi feito. Admita que você foi prejudicado. Admita que te roubaram, que te traíram, que fizeram sei lá o que contra você. Admita a culpa, mas perdoa. Admita o erro, perdoa. Admita a injustiça e perdoe. O perdoador sempre vai ter que admitir o prejuízo. Se você cobrar da outra pessoa que ela repare o que ela fez para você perdoá-la, então você não está perdoando, você está sendo juiz. Você está dando uma sentença para ela. Está vendo os enganos que o diabo coloca na nossa cabeça? Os enganos que o diabo coloca no nosso coração? Foi o que o Pai fez. O Pai, quando nós o ofendemos com os nossos pecados, Ele ficou com a ofensa e pagou o preço pela ofensa. Ou seja, pela culpa, que era nossa. O grande problema é que nós somos tão amantes de nós mesmos, somos tão apaixonados por nós, ao ponto de nossa paixão nos tornar egoístas.
E se a minha justiça não é feita, se a vingança não for feita, então eu não perdoo. Isso não é perdão. Não tem nada a ver com perdão isso daí. Tem tanta gente presa com esse anzol. Tanta gente presa com esse anzol. Eu vou voltar nele daqui a pouquinho. Um pouquinho mais. Então você perde comunhão com Deus. Você também começa a perder comunhão com os irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim: se nós odiarmos os nossos irmãos e falarmos que amamos a Deus, nós somos mentirosos. Porque como podemos amar a Deus que nós não vemos e odiar os nossos irmãos que vemos? Você pede comunhão com Deus, não apenas com Deus, agora você pede comunhão com os irmãos. Tem gente tão amarga, tão amarga, tão amarga, que cada dia ela está mais solitária. Cada dia mais solitária. E em tempo de Facebook, Instagram, Twitter, fica mais fácil saber quem você é, meu irmão. Antigamente a notícia demorava para chegar. Hoje é só abrir o Instagram que eles vão saber quem você é. É só abrir o Facebook, eles vão saber as tretas que você está arrumando por aí. Alguém está comigo aqui ou não? Você vai cada dia ficar mais sozinho. Porque, cara, a vida já está difícil. A gente vai fazer amizade com gente mais difícil do que a gente ainda, não dá certo. A gente arruma treta de graça. E a gente vai arrumar mais treta arrumando um cara treteiro para ser amigo? Não dá. É por isso que esses camaradas encrenca vão ficando cada dia mais sozinhos. Aí eles saem da síndrome de herói. Me feriram, me machucaram, me injustiçaram. Aí ele vai para a síndrome de vítima. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim. Aí a gente do outro lado fala, bem feito. Você é um cara insuportável, cara. Você é insuportável. Não sabe dar o outro lado da face nunca. Não sabe também entregar a capa nunca. Nunca consegue andar a segunda milha. Sempre tem que ser do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Todo mundo tem que ler a tua cartilha. Ei, o mundo não é mais para esse tipo de gente, não. O mundo mudou. O mundo mudou. Você perde a comunhão. Se você não cultiva um coração perdoador, você vai perder o melhor que estão nas pessoas. A vida é um grande network. A vida é um grande emaranhado de relacionamentos. Quanto melhor você for nos relacionamentos, mais próspero você vai ser, mais você avança no seu destino, mais você cresce na vida. O contrário também é verdade. Se você é um queixo duro, um peito de pomba, um vaidoso, um orgulhoso, amante de si mesmo, você vai cada dia diminuir a sua influência, vai perder os seus relacionamentos, vai ficar sozinho. E a vida não acontece na solidão, ela acontece nos relacionamentos. Percebe a artimanha do inferno contra a sua vida e acorde, rapaz. Acorde para a vida, não ignore os intentos do inferno, pois ele sabe o plano que Deus tem, ele sabe o objetivo de Deus para a sua vida, ele sabe o quanto Deus quer te usar, e ele vai criar todas as redes contrárias, todos os mecanismos contrários para paralisar você. Mas eu tenho certeza que você não é menino, você é homem, mulher, gente valorosa, que vai colocar os desígnios do inferno debaixo dos seus pés. Aleluia! Aleluia! Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Glória a Deus! Quem lembra que eu iniciei esse culto ensinando um pouquinho sobre isso do dinheiro? Diga amém. Quem aqui não precisa de dinheiro para fazer nada na vida? Diga amém. Quem precisa de dinheiro para fazer alguma coisinha na vida? Dê um glória a Deus aí. Então tá bom. Então acho que talvez o dinheiro vai fazer você ter os ouvidos mais abertos para mim. Porque quando envolve dinheiro, a gente fica tudo muito espertinho. Quando você não perdoa, quando você não aprende a perdoar, quando você não cresce nesse princípio, você estanca a sua fonte de prosperidade. Eu não estou falando canal. Canal, Deus tem vários aí. Falando fonte. Fonte. Fonte é Deus. Vamos ler comigo lá, Mateus capítulo 5. Versículo 2, presta atenção nesse texto, muita atenção nesse texto, porque a Bíblia diz ali, e ele passou a ensiná-los dizendo, vamos lá, segue, adiante. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino
dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí vai toda a história do Sermão do Monte. Estou falando do texto que fala que quando você... Eu esqueci agora, gravei errada a referência aqui. Quando você vai ao altar de Deus e sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você então tem que deixar a sua oferta lá. Deixa a sua oferta lá. E depois você trata com o seu irmão. 5:22, não é isso? Eu sabia que tinha uma coisa errada. Tem uns irmãos bons de Bíblia aqui, olha só, aluno de seminário, ajuda o professor, tá vendo? 5:22. Então você deixa ali no altar e depois você acertando com o seu irmão, aquela oferta vai se tornar uma semente. Se é para pensar de que enquanto você tiver uma queixa contra o seu irmão e seu irmão tiver uma queixa contra você, mal resolvida, toda a semeadura que você faz financeiramente não vai ter resultado? Você está travado financeiramente na ofensa? Está lá, 22, 23, 24. Está comigo aqui ou não? O diabo não é esperto, ele tem seus desígnios. Ele sabe o quanto você precisa de dinheiro para prosperar. Ele sabe o quanto você precisa de dinheiro para avançar nos seus projetos. Ele sabe o quanto você precisa de dinheiro para crescer na vida. Ele já vai direto na fonte, ele seca a fonte. Então, existem desígnios aqui, e esse da prosperidade, extremamente importante. Como mostrei para vocês aqui, Atos capítulo 5, por que o diabo estava ali no meio das ofertas? Alguém pode me dizer? Ele não tinha outro lugar para estar, não? Tinha que estar justo no meio da oferta. Ele não tinha outra coisa para fazer do que encher o coração de Ananias e Safira em relação ao dinheiro? Satanás está sempre muito ocupado para atrapalhar a sua prosperidade financeira. Acredite no que eu estou falando, acredite. Porque dinheiro é extremamente importante para a vida. É extremamente importante para que a sua família viva bem, para a sua empresa avançar, para a sua igreja local fazer o que ela tem que fazer, para a vida acontecer, você precisa de dinheiro. O diabo de alguma maneira quer escandalizar você. O diabo de alguma maneira quer paralisar a sua fonte de toda a prosperidade, consequentemente paralisando a sua vida. Este é o desígnio de Satanás. Pare para pensar sobre isso. Pastor, mas escute bem. O que a Bíblia nos diz? Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai ter com ele. Não é esperando o irmão vir ter com você. Você está sabendo que alguém tem uma coisa contra você? Alguém está falando mal de você? Alguém está com uma queixa contra você? Não fique esperando como a mente carnal pensa. Se ele tem uma coisa contra mim, ele que tem que vir falar comigo. Não é o que Jesus ensina. Jesus disse, se o teu irmão tem uma coisa contra você, vai lá falar com ele. Fala, meu irmão, o que eu fiz para você? Me perdoe, porque você é inteligente. Você não quer que o inferno tome controle da sua vida. Quando você está comigo aqui, diga amém. Você tem o controle, você vai entregar a tua vida na mão dos outros. E se o cara lá não quiser vir acertar com você? E se ele for um queixo duro, um peito de pombo, um vaidoso, que não quer aceitar nada? Você vai permitir que a sua vida se complique por causa do cara? Não! Vai você, cara. Destrava as suas fontes. Destrava a sua vida. Fala, no que eu te devo? Te devo alguma coisa? Pago 7 vezes mais. Te fiz uma ofensa? Me perdoe. É pública, eu torno público também meu pedido de perdão. Mas eu não quero que a minha vida esteja paralisada em você. Aleluia! Eu não quero que o fluxo da minha bênção, o fluxo da minha graça não paralise. E a Bíblia fala que quando você fizer isso, você vai colocar um monte de brasa viva na cabeça daquela pessoa. Nós temos que fazer a cabeça dessas pessoas que não querem um bom relacionamento queimar. Você põe lá assim. Quando você vai conversar com ela, você põe fogo na cabeça dela. Ela vai ficar, meu Deus, como que pode? Eu estava desejando o mal dela e ela veio aqui pedir perdão para mim. Como que pode? Meu
isso é ser crente, isso é ser um cara que põe o diabo debaixo dos pés, aleluia. Quem está comigo aqui? Diga amém. Ele não vai, os desígnios dele não vai ter acesso à minha vida, os desígnios dele não vão paralisar a minha vida. Eu sei que ele existe, eu sei que ele tem um governo, porque o mundo jaz no maligno. No entanto, eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. Eu não sou da família do inferno, eu sou da família dos céus, aleluia. Eu sou governado pelos valores celestiais. Ele não vai ter nada contra mim, glória a Deus, aleluia. Quem está aqui, dê um glória a Deus, aleluia. Agora, por que, irmãos, que eu devo perdoar? Não mais agora enfrentando os desígnios de Satanás, mas olhando para o coração de Deus, porque é um mandamento. É um mandamento. Olha lá o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. É um mandamento, como está escrito em Mateus 6,12. Olha o que diz lá: antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, e perdoando-vos uns aos outros, assim também como Cristo vos perdoou. É um mandamento. Vamos lá para Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 34. Esse texto eu quero ler ele inteiro, para que você deixe ele bem claro no seu coração, em relação ao mandamento. Respondeu-lhe Jesus: o principal dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe bem o escriba, respondendo para Jesus: bom mestre, com verdade dissestes que ele é o único e não há outro além dele. O que amar a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, de toda a tua força, amando o seu próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e excede todos os sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido bem, preste atenção, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Preste atenção nesse texto. Esse texto ele mostra para nós a importância do cumprimento do mandamento e como cumpri-lo. Primeiramente, quando a gente pensa nesse mandamento assim: você tem que amar o teu próximo como você ama a si mesmo, a gente não está interpretando bem ele, porque a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo que você fizer tem que estar centralizado em Cristo. Por quê? Se fosse contrário a esse texto, poderia dizer assim: eu não me amo, então eu não tenho o dever de amar ninguém. Eu não gosto de mim, então eu não tenho o dever de gostar de ninguém. Eu não quero o meu bem, então eu não tenho o dever de querer o bem de ninguém. Não é verdade. Esse texto está dizendo assim: a forma que eu recebo o amor de Deus, a maneira que eu me relaciono com o amor e o perdão de Deus, eu devo agora traduzi-lo no meu relacionamento com o meu próximo. É assim que tem que ser traduzido esse texto. Então, uma pessoa que ela está com dificuldade de perdoar, num outro sentido, ela está mostrando que não tem relacionamento com Deus que o perdoou. Se uma pessoa ela tem dificuldade de cumprir o mandamento que libertou ela das chamas do inferno, é sinal de que ela não reconheceu ainda a salvação que há em Cristo Jesus. Então, a forma como eu relaciono, a maneira que eu recebo esse amor, eu transbordo na vida do meu próximo. É assim que tem que ser interpretado. Não é uma questão minha, do quanto eu me amo, do quanto eu me gosto, do quanto eu me aceito. Não é esse o sentido desse texto. Não é esse sentido. Porque todos os demais textos nessa versão perderiam o seu sentido. E nós muitas vezes falamos do nosso relacionamento com Deus muito pautado no evangeliquismo, ou seja, eu só tenho relacionamento com Deus se eu sou evangélico. Não, a criação, o universo tem relacionamento com Deus. Agora, nem todos têm relacionamento com Ele como filho, como nós que nascemos de novo. São coisas distintas. Então, todos de uma forma já desfrutaram do amor de Deus e de alguma forma podem demonstrar esse amor.
Quem está comigo aqui, diga amém. Porque o perdão, gente, o perdão, ele é talvez a maior característica reveladora de Deus. E a maior característica de que você não conhece a Deus. Não tem como. Se você não perdoa, você está dizendo claramente, eu não conheço o amor de Deus. Eu não conheço o caráter de Deus. Se você conhece o caráter de Deus, automaticamente você vai ser um ser perdoador, uma pessoa que vai liberar a vida das outras. Por quê? Preste atenção no que eu vou te falar. Lembra do texto que nós lemos lá, em Mateus, do credor incompassivo? Escute bem. Quando você pecou contra Deus, olhe para os meus olhos, por gentileza. Quando você pecou contra Deus, Deus tinha a sua dívida na mão dele. Tinha ou não tinha? Quantos concordam? Diga amém. Quantos concordam aqui que todos pecaram, inclusive você pecou e contraiu uma dívida impagável? Diga amém. Ok. Deus tinha a sua vida na mão dele, meu querido. Se Deus não quisesse perdoar você, você estava agora lá no inferno. Como dizem os antigos, 7 palmos nas chamas mais acesas do inferno. Você estaria lá agora. Agora, Deus usou a dívida para construir um relacionamento libertador com você. Deus, Ele pagou, Ele assumiu o preço da dívida para libertar você, para libertar eu, para libertar nós. Esse é o caráter de Deus. Então, quando você não perdoa alguém, você não está você não está revelando o caráter libertador de Deus. Você está mantendo ela escrava sua. Você está mantendo ela vítima do seu ódio, vítima da sua vingança, vítima do seu sentimento ruim. Então, quando alguém peca contra você, querido, por mais que doa, quando alguém te trai, por mais que ofenda, por mais que te fira, você de uma certa forma tem que ressignificar essa dor, se colocando agora como resgatador daquela alma, um resgatador daquele indivíduo, um libertador daquele cara, não um escravizador dele. Você vai revelar Deus. Você vai revelar o amor de Deus pela pessoa. O contrário, você vai revelar a sua natureza caída, satânica, porque é o diabo que não quer perdoar. O diabo não quer as pessoas livres, mas eu sou de Deus. Eu não trato os desígnios do inferno como menino. Eu sei que ele quer matar, roubar e destruir, mas eu também sei que eu tenho um pai. O meu pai, ele me dá vida em abundância. Aleluia! E essa vida abundante que eu libero nos meus relacionamentos, essa vida abundante que eu revelo nas minhas amizades, essa vida abundante que eu revelo quando sou ofendido, eu perdoo, quando eu sou ofendido, eu sou compassivo, quando eu sou ofendido, eu sou benigno. Por quê? Porque a natureza de Cristo reina em mim. Se você crê, aplauda ao Senhor. O perdão revela Deus. Deus. Nós precisamos crescer nessa revelação, crescer nesse entendimento, para colocar o diabo debaixo dos nossos pés e começarmos nas nossas relações interpessoais, seja ela marido e mulher, filho e pai, a gente possa revelar Deus. Último pensamento desse tópico. O Velho Testamento termina dizendo, no livro de Malaquias, que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos. O grande propósito da nova aliança é quebrar a parede de separação que havia e fazer dos povos um só. A natureza de Deus é reconciliação. A natureza de Deus nunca é o contrário. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Ei, quem é filho de Deus, diga amém. Ajuda eu a pregar para o irmão que está ao seu lado. Fala assim, se você é filho de Deus, facilite a reconciliação. Não dificulte. Olha para ele, olha nos olhos dele assim, encurta os caminhos e não torne ele mais longos. Quem está comigo aqui? Aplauda ao Senhor por isso, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E por fim, eu quero falar que talvez um dos aspectos difíceis também, como perdoar o próximo, mas talvez um dos mais difíceis, está lá em Lucas capítulo 15, versículo 17.
até o 19. E a gente perdoar nós mesmos. Então, caindo em si. Quem se lembra o que significa caindo em si aqui? Era um menino bem cuidado, numa família bem cuidada, numa casa muito próspera, mas que deu a doidura, pirou a cachola, ficou endemoniado, perturbado, perdeu o sentido da vida, quis achar alegria nos lugares mais tristes, enganado pelo mundo, mas um dia ele caiu em si. Esse é aquele tipo de gente que saiu por aí, beijou todas as bocas, abraçou todos os corpos, bebeu todo tipo de bebida, usou todo tipo de droga. Aí caiu em si. Esse cair em si não é fácil, irmãos. Quem que já caiu em si dos seus erros aqui? Levante as mãos. Eita, dói demais, não dá? Ai. Quando os outros falam, nosso erro dói. Mas quando a gente admite o nosso erro, parece que dói mais ainda. Né? Ai, doeu. Porque eu sempre digo aqui, eu sou um cara que creio de que Deus não nos libertou simplesmente do pecado. Ele não apenas nos libertou do pecado, nos perdoou dos pecados. Ele também nos deu o direito de andar em vitória sobre o pecado. Então eu com essa consciência, quando eu peco, eu fico mais doido ainda. Porque eu falo, cara, eu podia reinar sobre isso. Eu não precisava ter feito isso, mas eu fiz. Dói a consciência, fere a gente. Cair em si não é fácil. Olha as reações que a gente tem. É semelhante desse menino. Olha só. Caindo ele em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Você tem que aprender a perdoar você, querido. Você tem que aprender a ser mais tolerante com as suas falhas. Você tem que aprender a ser mais tolerante com os seus pecados. Porque se você não aprender a perdoar a si mesmo, você vai perder tudo que eu já falei aqui. A sua profunda comunhão com o Pai. Você vai ser tratado como um escravo, como um trabalhador, como um qualquer. E a relação entre você e Deus é de pai e filho, não de servo, não de obreiro. Eu sei que a gente comete erros graves, horríveis na vida. Mas você tem que aprender a se perdoar. Você tem que aprender a fazer como Paulo, uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação do meu chamado. Se você não se perdoar, você vai ficar preso. Porque você nunca pode voltar ao passado. Você não resolve o passado. A vida está no presente e no futuro. O passado você tem que viver com perdão. O passado você tem que olhar com os olhos de misericórdia. O passado você tem que olhar com olhos de compaixão com você mesmo. Eu tenho certeza que existem várias pessoas aqui escravizadas, deixando de ministrar, deixando de abençoar, deixando de viver, deixando de ser a sua melhor versão. Porque quando olham para si, se lembram de erros que cometeram 10 anos atrás, 15 anos atrás, cometeram semana passada, não conseguem mais, porque ficam debaixo de condenação o tempo inteiro. Pastor, você está dizendo agora de que não existe mais pecado e a gente tem que tratar o pecado como uma parte da humanidade. Não, não estou falando como isso, nada sobre isso. Você já ouviu o que eu falei? Deus não quer apenas nos perdoar. Em Cristo Jesus, mediante o sangue de Jesus, você tem poder para andar sobre o pecado, reinar sobre o pecado. Mas acontece, acidentes acontecem. Você tem que aprender a receber o perdão de Deus e também a liberar o perdão de Deus sobre a sua vida. Porque se você for vingador do sangue o tempo inteiro, inclusive de você mesmo, acabou o mundo, acabou a humanidade, acabou a vida. Porque todos erram, inclusive você erra. Eu quero fazer um apelo essa noite. Porque eu tenho plena convicção, todos nós que estamos aqui, em alguma medida, em alguma intensidade, precisamos perdoar alguém e precisamos receber perdão de alguém. Todos nós, em alguma versão da nossa história, não estamos de bem conosco mesmo. Precisamos nos perdoar.
precisamos nos olhar com os olhos de compaixão, com olhos de misericórdia. Todos nós aqui precisamos crescer, deixar de ser meninos, deixar de ser infantis e saber que os desígnios do inferno estão aí. Ele procura alguém para tragar. Eu gostaria que a partir de hoje, você começasse um caminho de crescimento, de avanço, se tornando cada vez mais parecido com Jesus, aprendendo a perdoar. Eu sou o primeiro a estar aqui, sou o primeiro a assumir essa plataforma, só vou ficar em pé porque eu preciso coordenar esse momento, senão talvez ajoelharia com vocês aqui também. Mas se você quiser perdoar alguém, se você quiser perdoar a você mesmo, se você quiser começar essa jornada de crescimento, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, por que eu não posso fazer aí? Poder você pode, mas deixa eu te falar uma coisa. Algo que nos prende demais, nos amordaça demais, é o tal do orgulho. Aí você fica sentadinho aí como se nada tivesse acontecendo com você e o verme está te comendo por dentro. Por isso que eu chamo as pessoas na frente, para quebrar essa estrutura de orgulho. Para você não ficar aí com essa cara seca achando que nada aconteceu com você, porque só você acredita nessa mentira, ninguém mais acredita. Você está num ambiente de amor. Pensa numa igreja que aprendeu a amar, foi essa igreja. Pensa numa igreja que aprendeu a perdoar, foi essa igreja. Pensa numa igreja que aprendeu a andar outra milha, foi essa igreja. E nós amamos você, não pelo que você faz, de certo ou errado. Nós amamos você pelo que você é, por sua história, por você ser o alvo do amor de Deus. Então você é alvo do nosso amor. Então nada vai mudar se você vier aqui à frente, exceto você mesmo vai ser transformado num novo homem.